O MrBeast, o maior youtuber do mundo, recebeu recentemente 200 milhões de dólares de investimento. E quem que investiu nele? A Bitmain, a maior detentora de Ethereum do mundo. E isso aconteceu pouco tempo depois dele registrar e comprar alguns domínios de marcas relacionadas a finanças, investimentos e criptoativos. Mas por que isso é relevante para quem cria conteúdo? Para começar, a gente precisa entender quem de fato é o MrBeast. O MrBeast é o maior youtuber do mundo, Jimmy Donaldson, com 27 anos. E o que ele faz? Ele tem mais de 461 milhões de inscritos só no YouTube, fora que ele é um dos maiores criadores de conteúdo em várias outras plataformas, como por exemplo o X, o TikTok e o Instagram também. E também, ao longo da história dele, ele construiu várias outras empresas não relacionadas à criação de conteúdo, como por exemplo, uma empresa de chocolate. O tipo de conteúdo que ele faz é um tipo de conteúdo gigantesco, assim, ele gasta muito dinheiro, ele faz shows espetaculares, ele realmente atrai muita atenção, mas ao mesmo tempo ele investe milhões em cada um dos vídeos. Tanto é que ele solta às vezes um vídeo por mês e olhe lá, e pelo que ele falou já no passado, tem vídeo que ele gastou mais de 5 milhões de dólares só naquele vídeo. Isso é muito absurdo. E o público, por ser um conteúdo que é muito megalomaníaco e tem muitas coisas de Ferraris, Lamborghinis, enfim, uns shows muito extravagantes, grande parte do público acaba sendo jovens e adultos recentes, assim, basicamente de 15 a 30 anos de idade. Então, no final das contas, ele não é só um grande YouTube, cara, ele é uma pessoa que tem uma atenção em uma escala completamente industrial. É mais de 5 bilhões de visualizações que ele tem só no YouTube por mês. Começou a criar conteúdo quando tinha 13 anos, lá em 2012, 2013, então ele já cria conteúdo há quase 14 anos. Chegou uma hora que ele resolveu ser uma das pessoas que mais estudavam como os vídeos funcionavam, então ele ficou completamente obsessivo por entender as melhores thumbs, os melhores formatos de vídeo, como cada parte do vídeo impacta a audiência dele, como é que isso mexe na retenção, nos números. E ele já tem vários vídeos dele na internet, dele explicando que ele tinha um grupo de amigos que ele basicamente vivia em função disso, ficar conversando, ficar tentando entender quais eram as métricas mais importantes, como que cada parte do vídeo impactava a entrega do vídeo, como é que impactava o YouTube olhar e realmente recomendar os seus vídeos e tudo mais. Depois que ele criou, durante muito tempo, ele foi começando a colocar o pezinho dele em outros lugares. Por quê? Porque ele já tinha uma atenção muito grande. Ele resolveu criar outros negócios, como, por exemplo, uma franquia de hambúrgueres. Essa, se eu não me engano, lá não foi muito bem, inclusive fechou várias unidades, eu nem sei se hoje ainda está ativo. Ele também criou, depois de um tempo, a Feastables. A Feastables é uma empresa de chocolate concorrente, sabe, com a Hershey's. Na verdade, é uma qualidade acima da Hershey's e é uma empresa que tem crescido absurdamente. Ele também criou vários jogos mobiles, criou agora, recentemente, na verdade, ano passado e esse ano também, novamente, ele criou o Beast Games, que é um quadro, vou chamar de quadro, né, mas é um reality show dentro da Amazon Prime, que ele acaba doando de 5 milhões, na verdade, no ano passado deu 10 milhões, porque na dinâmica do jogo conseguiram dobrar o valor que é do prêmio, então ele acabou tendo que doar 10 milhões para o ganhador daquilo ali. E a lógica é que ele conseguiu criar um caminho de criação de conteúdo que chamava muita atenção, e isso criava uma capilaridade absurda, e com essa atenção que gerava, muitas vezes impactava mais de uma vez a pessoa, isso gerava muito mais familiaridade. E uma vez que você tem mais familiaridade com aquela pessoa, você costuma a ter mais confiança naquela pessoa para usufruir, consumir os produtos que aquela pessoa indica. E no caso do MrBeast, ele obviamente ele indica outros produtos, ele tem patrocínio dentro dos vídeos dele, mas ele também é a cara das marcas que ele também detém, né? Como, por exemplo, a Feastables e outros produtos também. Então isso faz com que hoje, pelo valuation que eu vi online, a Beast Industries vale mais de 5 bilhões de dólares. E a gente está falando de um menino de 27 anos e que basicamente resolveu criar conteúdo e se tornar o maior youtuber do mundo. Tá, agora que a gente já entende um pouco do MrBeast, vamos tentar entender o porquê que é relevante essa tese da Bitmain investir. Peraí. Agora que a gente já entende um pouco mais do MrBeast, vamos tentar entender um pouco mais da tese e a importância da Bitmain investir 200 milhões no MrBeast. O que acontece por trás daquilo ali, a Bitmain, como eu já falei, a Bitmain ela é uma das maiores detentoras de Ethereum do mundo. E eles acreditam, na tese deles, que as finanças do mundo vão ser direcionadas
através dos criptoativos, onde vai substituir a parte física com a digital e grande parte das ações, dos investimentos, dos próprios das moedas vão estar direcionadas ali dentro. Então, se isso se tornar verdadeiro, a pessoa que tiver que deter a atenção, que tiver a maior quantidade de pessoas olhando para eles e puder direcionar essas pessoas para o mundo, de cripto e fizer essas pessoas utilizarem esse sistema, maior o resultado de quem está investindo também na empresa que está sendo construída. E quando você pensa nessa linha de raciocínio, você percebe que o MrBeast talvez seja a pessoa perfeita para isso, porque como eu já falei, ele é uma pessoa que já tem outros negócios, então as pessoas não só veem ele como um criador de conteúdo qualquer, mas também uma pessoa que investe em negócios reais, como por exemplo uma fábrica de chocolate e tudo mais, e ele tem uma atenção muito absurda. E aí, quando você olha para o público dele, você vê que as pessoas são, sei lá, entre 15 e 20 anos, 30 anos. Quando você pensa, esse público ele já é muito exposto aos temas de Bitcoin, Ethereum, criptoativos, NFT, tudo isso que envolve esse mundo que a Bitmine está apostando que o MrBeast pode abocanhar e pode facilitar o crescimento desse mercado. Ainda mais sendo ele a cara da própria empresa que vai atrair já ou transformar esses seguidores, essa audiência dele, em usuários da sua plataforma. Isso faz todo o sentido do mundo, porque por mais que a tese não se valide agora, no ano que vem e tudo mais, pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos isso vai se tornando cada vez mais uma realidade. E aí, quando você olha no longo prazo, as pessoas que estão com 15, 20 anos, daqui a 10, 15 anos, eles vão ter muito mais capacidade financeira, o que hoje eles são muito mais consumidores, eles vão se tornar produtores, vão ter muito mais dinheiro e aí vão poder investir o dinheiro deles naquelas pessoas e nas plataformas que eles já têm afinidade e que eles já conhecem quem são os donos. E nesse caso, o MrBeast e a própria Bitmine que investiu nele vai ter uma vantagem muito absurda porque o MrBeast basicamente impactou aquelas pessoas ao longo de toda a história que eles tiveram em contato com a audiência. E quando a gente vê isso, vê, por exemplo, que o MrBeast agora, sei lá, depois de 15 anos criando conteúdo, a gente vê a importância da construção que teve a construção da imagem e da marca pessoal que ele foi construindo ao longo desse tempo. Então, basicamente, a marca pessoal é a forma como eu enxergo, e essa é uma tese que eu acredito muito, ela é como se fosse um ativo infinito, como se fosse um investimento que você está fazendo. Você está colocando dinheiro, na verdade, você está colocando mídia, está colocando atenção, está colocando créditos de atenção das pessoas, está gastando seu tempo em atrair pessoas, em mostrar você para outras pessoas, e isso faz com que você construa negócios lá no futuro que você não tem a menor ideia que seriam possíveis no momento presente. E talvez várias oportunidades vão surgir que não são as oportunidades que você estava prevendo. Então eu tenho total certeza de que quando o MrBeast começou a criar conteúdo, ele não pensava em criar essas indústrias. Foram oportunidades que foram aparecendo, mas quando elas aconteceram, ele conseguiu usufruir porque ele estava muito bem posicionado onde ele precisava estar. Então ele percebeu que, cara, beleza, surgiu uma oportunidade de criar uma indústria de chocolate? Surgiu. Eu tenho capacidade de utilizar a minha imagem para fazer essa indústria crescer? Tenho. Eu tenho dinheiro? Tenho, mas se eu não tiver dinheiro, eu posso ir a mercado e captar dinheiro com o investidor e falar assim, cara, olha só, eu tenho uma imagem que é muito forte, o meu público é esse público aqui, que é um grande mercado consumidor de doces, chocolates e tudo mais. Eu sou uma pessoa que tem um contato direto com ela. Será que você pode me emprestar dinheiro ou pode investir dinheiro em mim e eu construir essa marca e a gente vai crescer um negócio gigantesco? É muito mais fácil, mas eu tenho certeza que isso lá atrás, quando ele tinha 12, 13 anos, isso não era o pensamento dele. Então, quando você passa a enxergar a construção da sua marca pessoal como um ativo que você está construindo, cara, é muito absurdo você não enxergar como se fosse um investimento. É como se você estivesse depositando ali seu dinheiro toda vez ali na sua carteira de investimento e você fazendo ela render juros ali ao longo do tempo. Então isso é muito importante. Quando você muda a sua forma de pensar em relação à construção de marca para, em vez de só, quero criar audiência, para criar um ativo, gerador de renda, que vai facilitar a sua geração de renda lá no futuro, vai te transformar, vai te gerar muito mais riqueza, cara, acaba sendo muito mais fácil você gastar energia para construir isso. Só que do mesmo jeito que você investe seu dinheiro, você precisa entender o mercado, estudar o mercado, saber o que você precisa fazer,
Para você investir na sua marca pessoal também é necessário você entender são as melhores oportunidades que você tem, como é que você pode fazer para chamar mais atenção e para gerar confiança, como é que você cria familiaridade com as pessoas, né? Se você investir em uma plataforma é melhor do que investir em outra, será que vale a pena você gastar toda essa energia em uma única plataforma? Ou será que você vale a pena alocar em dois ativos diferentes ali? Vai depender muito de como você vai estar enxergando a sua forma de se posicionar naquele momento. Então, quando você olha para isso, é muito mais fácil você se tornar dono da atenção das pessoas, você aparecer na tela quando as pessoas pensam em alguma coisa relacionada àquilo que você quer criar. Então, cada post, cada comentário, cada aparição, cada collab, cada coisa que você faz é um investimentozinho que você está fazendo na sua imagem. E isso vai criando cada vez mais familiaridade com as pessoas. E, de novo, vai depositando na sua conta, na sua carteira de investimento da sua imagem, e que pode trazer retornos no futuro muito maior do que você imagina. E pode dar uma certa opcionalidade, que é você optar por uma coisa ou não, porque muitas oportunidades vão surgir. E aí, se você estiver preparado para utilizar sua imagem e essas coisas, você vai conseguir optar por seguir aquele caminho, ou você pode simplesmente ignorar. E às vezes até mesmo transformar a sua imagem em dinheiro. Você pode gerar como influenciador de outras marcas ou de outros negócios. Então, muita coisa vai surgir ao longo do caminho. Inclusive, é um movimento muito grande de grandes players do mercado que têm muita atenção, que eles não só criaram as próprias empresas, muitas das vezes eles fizeram o que eles chamam de Media for Act. Por quê? E que é isso? É basicamente, eu dou minha mídia, eu dou minha atenção, eu gasto minha energia criando conteúdo para a marca, e a marca me dá participação da empresa, porque elas têm a atenção específica daquele nicho de público, daquela idade, daquele público-alvo. Então, faz muito sentido para a empresa dar dinheiro para elas e faz muito sentido para elas também. Fala, cara, eu tenho muita atenção, então como é que eu posso fazer para monetizar? Óbvio, você não precisa aceitar todas, e na maioria das vezes você não vai aceitar, porque pode chegar um monte de coisa ruim, mas pode ser que tenha alguma outra alternativa, como o próprio caso do Ryan Trahan, que na verdade ele pegou uma empresa de doces que já tinha mais de 20 anos e se tornou sócio dessa empresa, e foi um dos grandes responsáveis de tornar essa empresa uma das mais vendidas dentro da Target, que em um momento anterior estava, sei lá, em 20º lugar, hoje, se eu não me engano, está em primeiro lugar. Isso é muito absurdo, e grande parte desse movimento se dá por causa de um criador de conteúdo que soube utilizar da sua potência, da sua audiência, da sua capacidade de captar a atenção das pessoas e transformar isso em familiaridade e transformar isso depois em dinheiro também. Então, a verdade é que você não precisa ser o MrBeast, você não precisa ter os mesmos 460 milhões de inscritos no canal no YouTube. Você pode começar pequeno, como o próprio MrBeast começou lá atrás. Mas pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, várias oportunidades surjam para você vender seu SaaS, seu negócio físico, seus serviços, enfim, qualquer coisa que você queira vender, isso pode surgir de oportunidade. Então, se eu pudesse dar alguma dica para você, seria: comece a criar conteúdo, comece a criar sua própria base, comece a entender desse mundo, comece a entender o quanto isso pode alavancar os seus negócios, enxergue a criação de conteúdo como uma alavanca, tanto da sua imagem pessoal quanto dos seus negócios, caso você tenha um negócio hoje. Se você tem um negócio hoje, cara, isso é prioridade. Você deveria estar gastando muito e muita energia com a criação de conteúdo intencional para fazer tanto você crescer quanto a sua marca pessoal também crescer. Então é isso, o vídeo de hoje é basicamente para a gente enxergar um pouco da importância de alguns movimentos que não parecem ser tão importantes para o mundo real assim, mas como foi o caso do MrBeast receber 200 milhões de dólares, e como isso pode se tornar um incentivo para que pequenos criadores se movimentem para criar cada vez melhor e construir a sua própria presença digital e construir essa marca ao redor deles ali. E eu estou fazendo esse movimento também, do mesmo jeito que eu acho que todo mundo deveria estar fazendo, porque a gente vai ser cada vez mais valorizados e avaliados mediante aquilo que a gente coloca no digital, e criação de conteúdo é uma das coisas que a gente vai colocar no digital, os conteúdos, eles vão se tornar ativos. E é isso. Eu tô começando a criar conteúdo agora, então esse é um dos primeiros vídeos. Se você quiser, se você gostou desse vídeo, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal também, fizesse comentários, curtisse, isso ia me ajudar pra caramba. Se você tiver algum feedback, fique completamente à vontade. Sou completamente suscetível a receber feedbacks, tanto positivos quanto negativos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.